Vamos ver o que está acontecendo com o mercado hoje e esse fim de semana e o que pode vir aí pela frente. Então vamos lá, vamos começar com o Bitcoin, falar um pouquinho dele, tá? Semana passada eu falei para vocês, na minha outra tela, que aqui os arrojados poderiam comprar de 79 a 76 mil aqui, tá? Os arrojados. E começamos a entrar nessa outra área aqui, tá? Nesse retângulo, vamos se dizer assim. Então entramos aqui, aqui sim são os conservadores. Conservadores podem começar a comprar. E o que está acontecendo com ele? Vamos lá no gráfico semanal. O gráfico semanal, se a gente pegar esse candle aqui, ó, esse daqui, esse passou desse, rompeu o fundo desse aqui. Quando rompe o fundo, é sinal que está procurando o fundo do semanal, que se dá no 4 horas em sobrevenda. É a maior probabilidade, tá? Que mercado é sempre probabilidade. Ele não é uma certeza, tá? Então a gente trabalha com probabilidade. Então ele está procurando o fundo do semanal que se dá com 4 horas em sobrevenda. No meu curso vai ter uma tabelinha disso, tá? Pra gente saber. Então, vou dar um exemplo. Mensal, quando ele está procurando o fundo do gráfico mensal, a gente vai para o diário. Olha o diário em sobrevenda. O semanal, quando o semanal está procurando o fundo semanal, quando rompe o candle anterior, o semanal, a gente olha para o 4 horas em sobrevenda. O diário, por exemplo, o diário aqui o diário está fazendo, já faz tempo aqui, né? Está fazendo sempre um fundo maior que o fundo anterior. Então faz tempo que ele está procurando. O diário é 1 hora. Aí o 4 horas é o 15 minutos. Sobrevenda do 15 minutos. O 1 hora é o sobrevenda do 5 minutos. Só que 1 hora, 5 minutos, aí já é um day trade, tá? São rápidos. Quando está procurando o semanal se dá no 4 horas em sobrevenda, que é esse aqui. Como é um gráfico alto, só perde para o mensal, então corrige mensal, corrige semanal, corrige diário, 12 horas, 4 horas, 1 hora, 15 minutos e 5 minutos. Essa é a sequência. O semanal está aqui em cima, só vem o mensal. Então, quando corrige, quanto maior o gráfico, mais tempo fica corrigindo. Então, se estamos corrigindo o gráfico semanal, que se dá no 4 horas em sobrevenda, não é coisa rápida, tá? Porque um candle é 4 horas. Então, para achar esse fundo, para criar-se uma base ali, ele demora muito mais tempo. Então, pode ser que a gente continue aí dias ou até semanas procurando uma base do semanal, tá? E já entramos, tá? Vamos lá para o semanal de novo, como ele fez um fundo, semana passada ele fez um fundo menor que o fundo anterior, então a gente vai procurar o 4 horas. Quando o 4 horas bate em sobrevenda, que é esse traçado aqui embaixo, que se dá no 30, tá? Aqui agora está 33,56. Mas já bateu aqui. É porque aqui eu coloco ele está configurado para o fechamento. Mas se colocar ele como inteiro ali, aí a gente consegue ver que ele bateu já em sobrevenda. Então vamos lá. Só que o RS Levels, que é essa sombra verde e essa sombra vermelha, ele me diz também quando mais ou menos vai estar em sobrevenda. E é o caso agora, tá? Então já entramos. Aí a partir daqui, por isso que eu falei, a partir daqui, ó, os conservadores esperam, porque às vezes corrige o gráfico semanal, mas não chega nem a atingir o sobrevenda ou trisca ali e já sobe. Por isso que eu falei que aqui os arrojados compram aqui, os conservadores compram aqui. Então é o que está acontecendo agora. Estamos procurando o fundo do gráfico semanal, que se dá com 4 horas em sobrevenda. Então a partir daqui você já pode comprar sempre DCA, tá? Sempre. Isso para um swing longo ou um holder. Tá, mas e aí? E se acontecer de procurar o gráfico mensal? Então vamos lá no mensal. Para procurar o fundo do gráfico mensal, esse candle aqui, ele tem que fechar menor que esse aqui. Tá? Não precisa nem fechar, tá? Na verdade não precisa fechar, mas se ele passar desse aqui, que o mínimo está em 65 mil dólares, aí ele está procurando o fundo do mensal, que se dá
em sobrevenda do diário. E aí a gente pode parar lá nos 70 mil dólares. 70 mil dólares, tá? Mas pode não querer procurar o fundo do mensal ainda. Tá? Subimos desde da base aqui de 65 mil dólares. Acho que foi aqui. Esse foi o suporte mais importante, que está em 60 mil. Acho que esse aqui é o 65 mil. Isso, esse candle aqui é o 65 mil que fez o suporte, o segundo suporte mais importante, tá? Então, só voltando para a linha de raciocínio, 4 horas em sobrevenda, pode já começar a comprar sempre fazendo DCA. Sempre. E vai cair mais? Vai subir agora? As pessoas perguntam. Não dá para saber. O mercado a gente não sabe, a gente trabalha com probabilidades. Vou esperar 60 mil. Tá, se quiser esperar, pode esperar. Eu não trabalho dessa forma. Eu bateu 4 horas em sobrevenda, um diário em sobrevenda, eu já começo a fazer DCA, já começo a comprar ali. Porque pode não chegar a 60 mil dólares. Se você me perguntar, você acha que vai chegar a 60 mil dólares? Vai bater novamente 60 mil dólares? Eu acho que não, mas o meu achar ou não achar não diz nada para o mercado. Não diz nada. Por isso que por isso que eu indico começar a comprar agora fazendo DCA. E aí quando tiver um repique aí de 20%, 30%, você vai fechando lá no sobrecompra do diário. Vamos ver quanto está o sobrecompra no diário hoje, ó. Se daria lá em 88 mil dólares. É claro que quando ele vai subindo aqui, né? O preço vai subindo, o RS Levels ele vai descendo. Então, tudo bem, 86 mil dólares. Aí vai lá e fecha. Pelo menos você está dentro do mercado, tá? É isso. Então, para quem está fora do mercado, vale já a pena começar a comprar, fazendo DCA. E quem está dentro, se der para continuar comprando, se tiver com caixa ainda, vai comprando. Eu sempre indico ter um pouco de caixa ali, tá? Porque pode descer mais. Por exemplo, se for procurar o fundo do mensal, a gente pode chegar lá em 70 mil dólares. É normal, é factível. Aí, e o semanal? Se for buscar o semanal, isso aqui aconteceu 4 vezes na história. Bateu o sobrevenda do semanal em fevereiro, tá? Quando bateu 60 mil dólares, tá? Então, bateu aqui, ficou por algumas semanas, aqui trabalhando nessa região. Nessa região, estava falando para todo mundo, vamos acumular, vamos acumular, vamos acumular. Bateu 60 mil dólares, vamos comprar. 65 mil dólares, vamos comprar. Aí quando começou aquela subida lá que bateu 78, 79 mil dólares, eu falei, gente, parou, não é hora de comprar, agora é hora de descarregar. Vender o que tem aí. Se não vender tudo, faz uma parcial, tá? E é justamente o que aconteceu. Então, Bitcoin é isso. E com os outros, o que está acontecendo? Vamos ver vamos ver a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin ela estava muito bem. A dominância do Bitcoin significa, se o preço está subindo e a dominância subindo, significa que Bitcoin está subindo mais que as altcoins. Agora a gente está numa lateralização e os preços estão caindo. Significa que Bitcoin e altcoins estão caindo ao mesmo tempo ali. Ao mesmo tempo não, a mesma quantidade de porcentagem, digamos assim, tá? Então, dominância. Aí vamos lá para o Bitcoin, já falamos, estou com suportes aqui, tem alguns alarmes setados. Vamos falar de Nasdaq. Nasdaq, esses dias aí, vamos para o gráfico diário. O gráfico diário ele vem fazendo topo atrás de topo, toda hora fazendo topo, e agora está fazendo uma correção, uma pequena correção, e com suporte na EMA 12, tá? Então, tá corrigindo? Vamos lá, para falar um pouquinho novamente sobre venda. Vamos para o semanal. Ó, o semanal, ele não está procurando fundo ainda, porque esse candle aqui ainda está maior que esse. Se esse candle fizer um fundo menor que esse aqui, aí sim, aí nós vamos por 4 horas em sobrevenda. Porém, nós estamos com o diário, tá? O diário está corrigindo, que se dá no 1 hora em sobrevenda. Aí a gente tem que analisar aqui, tá? E vamos analisar volume também. Então, Nasdaq. Nasdaq bateu aqui, provavelmente aqui, ó, em 15 de maio. Em 15 de maio
fez sobrevenda. Então aqui, o sobrevenda, aí você poderia já estar comprando, mas aí faz DCA, compra, 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 vai comprando. Teve um repique aqui, você vai soltando. A EMA 12 e a EMA 26 sempre serve como resistência ou suporte. Nesse caso, tá como resistência. Então, soltou, tá? O volume de venda aqui não está dizendo muita coisa, apesar que nós estamos numa hora. Vamos no diário para ver como está o volume. Se o volume nos diz alguma coisa. Na maioria das vezes ele diz, outras vezes não. Então vamos lá, tá caindo, caiu ontem, caiu ontem, caiu na sexta, né? E caiu hoje, porque Nasdaq não é 24 horas, não é igual criptomoeda. E o volume, provavelmente esse volume vai ser maior que esse. Isso não é bom. Então, o preço caindo e o volume de venda subindo, isso significa que pode vir mais queda. Como o dia ainda não fechou hoje, pode ser que esse volume daqui, pode ser que seja maior que esse aqui, tá? Porque não fechou o mercado ainda. Então, Nasdaq é isso. S&P é sempre a mesma coisa da Nasdaq, tá? Eu analiso os dois, mas são muito iguais, muito parecidos, tá? E o total de grana em cripto. Vamos tirar esse desenho aqui. Vamos lá. Remover dois desenhos. Remover. O diário. Nós estamos no gráfico diário, vamos ver o semanal. O semanal está corrigindo? O semanal está corrigindo, está igual ao Bitcoin. Tá? Então, esse candle fez fundo menor que esse. E esse está fazendo menor que esse. Então, nós vamos para 4 horas. 4 horas em sobrevenda. Está batendo agora. 4 horas em sobrevenda. Olha o RSI batendo o RSI Levels, tá? Então, pode ser que venha um repique agora. Só que como está corrigindo num gráfico grande, pode ser também que não venha um repique agora. Pode ser que demore um pouco mais. Mas, se fosse um ativo, já era para começar a fazer um DCA, tá? Como não é um ativo, aqui a gente só estamos sabendo quanto tem de dinheiro no mercado cripto, que hoje tem 2 trilhões 530 bilhões. É uma confluência para a gente saber se a gente compra ou não em Bitcoin, tá? Então, o total analisado. E o dólar? O dólar contra o real. Vamos lá, semanal. O dólar contra o real. Nós tivemos essa explosão aqui, vamos no diário que é melhor. Nós tivemos essa explosão aqui que subiu 2,40% na quarta-feira, dia 13 de maio, mas muito por causa aqui foi interno, tá? Que não teve muito a ver com o mercado global. Esse aqui foi o dia que descobriram que o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, estava pedindo dinheiro lá, 134 milhões de dólares, para o filme do pai dele, para o Vorcaro, que está preso, né? Do Banco Master. Então aí bombou o dólar. Normal, notícia bombástica aí, né? E o Ibovespa caiu. Tem sempre uma divergência. Se o dólar sobe, o Ibovespa cai, tá? E o contrário também é verdadeiro. Mas são probabilidades. Eu já vi dólar caindo e Ibovespa caindo também. Como eu estou no mercado já há um bom tempo, né? Eu já vi o dólar subindo e o Ibovespa também subindo, tá? E agora está fazendo uma correção. Agora está 5,00. 5 reais, $1. O equivalente a $1 vale 5 reais. Não estamos procurando o fundo do diário, porque esse candle está menor que esse aqui ainda. Mas vamos ver o 4 horas como está. Olha lá, o 4 horas fez um mais baixo que o outro, tá? Então, estamos procurando o fundo do 4 horas, que se dá no 15 minutos. 15 minutos em sobrevenda. Então, vamos no 15 minutos de sobrevenda. E o que está acontecendo? Olha aqui, estamos no 15 minutos em sobrevenda, que começou aqui. Então, mas o 15 minutos, quando está procurando o fundo 4 horas, o fundo de 1 hora, aí é mais day trade, tá? Só que dólar macro, falando de macro, ainda está muito barato. A tendência é ele chegar a 5,50 aí. Subir cerca de 10% ainda, ele está nos 5 reais agora, tá? Então, vale a pena comprar. Quando estava 4, bateu 4,85, eu falei, gente, vamos comprar, vamos acumular, é hora de acumular. Então, quem acumulou, quando bater, já bateu acho que 5,10, se eu não me engano, ou 5,8, mas bateu 5,15 ali, você pode começar a fazer parcial, tá? Quem comprou. E o petróleo. O petróleo novamente subindo. O que acontece? Aí é global, né?
O Trump está ameaçando ainda o Irã com um ataque, não aceitou as propostas deles lá, então pode ser que venha mais guerras aí, mais tiro, mais bomba, mais um monte de coisa aí. E o mercado reage na hora. Então, por isso que, globalmente falando, aí o petróleo vai subir, não tem jeito, tá? Vamos lá, eu falei do cobre também esses dias. Vamos no diário. Eu falei do cobre esses dias. O cobre, o que é legal do cobre? O cobre tá batendo topo também toda hora, tá? Tá lá no topo. Então, se a gente pegar aqui, vamos num gráfico maior, semanal. Deixa eu tirar esse RS Levels, porque fica melhor. Deixa eu tirar aqui também. Vamos para o mensal, que é um gráfico maior ainda. Olha lá como ele está no topo. Mas o que está acontecendo com o cobre? Cobre é IA. O IA está em alta. E a inteligência artificial, o segundo mineral mais usado dentro da inteligência artificial é o cobre. O primeiro é o silício. O segundo é o cobre. Então, por isso que cobre está nessas alturas aí. E vale a pena comprar cobre, investir em cobre? Vale. Não agora que está no topo, mas na hora que fazer uma correção, vale a pena comprar. E dá para comprar, para fazer uma operação dessa, você tem conta na Bybit, tem tem um lugar lá dentro da Bybit que chama TradeFi, lá dentro você consegue fazer. Vamos ver aqui, só por curiosidade. Ó, estamos no gráfico semanal. O gráfico semanal hoje, ó, fez um fundo menor que o do anterior. Então, estamos procurando, só que teve uma recuperação rápida. Então, vale entrar no 4 horas em sobrevenda. Vamos lá, RC Levels, vamos colocar as EMAs. Olha lá, ó, o repique foi rápido. Então, batemos aqui, ó, bem aqui, nesse candle, ó, batemos 4 horas e subiu. Vamos ver, ó. Então, quem comprou aqui já pode até fazer parcial ou vender tudo, porque nós temos a EMA 12 como resistência, tá? E foi super rápido. Quem escalonou ali, vou fazer DCA, vou comprar 10 vezes, provavelmente pegou uma ou duas ordens só. E subiu quanto? Subiu aí 1,5%, tá? 1,5%, você colocou 1 milhão ali, 1,5%, 15 mil reais você embolsou em poucas horas. Tá bom? É isso, gente. Essa foi a análise de hoje, tá? Até a próxima.